salve Maria, meus irmãos. Este vai ser o primeiro desse novo quadro deste canal, chamado Catolicando Responde. E no dia de hoje nós vamos ver o que a igreja diz sobre o aborto. Bom, irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2271, vem nos dizer o seguinte: desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. E veja, aqui, meus irmãos, é necessário que fixe algo na nossa cabeça. A grande mídia, muitas vezes, noticia: a igreja vai mudar a sua posição sobre o aborto, o Papa vai rever a sua posição sobre o aborto, ou a igreja precisa rever a sua posição sobre o aborto. E nisso precisa já ficar cravado: o aborto foi e sempre será um pecado, e um pecado de matéria grave, porque é um pecado que avilta contra a vida humana. O Papa Bento XVI disse num discurso sobre os princípios inegociáveis, eram 3, e um deles é a defesa da vida, da sua concepção até a sua morte. Essa posição, meus irmãos, a igreja não vai mudar. A igreja é contrária absolutamente e totalmente sobre o aborto. É claro, hoje nós vemos que há um grande esforço, uma grande engenharia social para que o aborto seja conclamado de forma global, de forma universal, que as nações liberem um aborto. E por isso, de certa forma, eu consigo compreender que aquelas pessoas que não são cristãs se colocam favorável ao aborto, porque hoje o aborto é vendido como algo bom. É claro que um mínimo de esforço racional que pense na vida humana vai perceber que o aborto é uma atrocidade tremenda. Mas as pessoas têm sido convencidas de que o aborto não é tão grave assim. Mas o que me choca, o que mais deixa perplexo é que as pessoas católicas, cristãs, não só têm considerado o aborto como algo que pode acontecer, o aborto como algo moralmente aceito, mas que têm militado a favor do aborto. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente grave. Eu não consigo compreender como alguém que se diz cristão, que se diz católico, ser favorável ao aborto. Veja, a teologia católica nos ensina que, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, a partir deste momento, é inserido neste ser humano uma alma adulta. A partir daquele momento, a pessoa já recebe uma alma como a minha e como a sua. E abortar é, sem dúvida, um assassinato, sem sombra de dúvidas. Mas também aqueles que não são cristãos, aqueles que são de outras religiões, ou até mesmo que são ateus, mas são pessoas de boa vontade. Eu convido vocês a fazer o seguinte raciocínio lógico comigo. Bom, a comunidade científica ainda não tem um consenso de dizer se aquilo é uma vida ou não. Veja, eu estou dizendo no conceito biológico. Acabei de dizer que, a partir do momento da concepção, aquele ser humano recebe uma alma. Ou seja, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista católico, do ponto de vista teológico, aquilo é uma vida. Mas falando estritamente sobre biologia, forma biológica, ainda não existe, de certa forma, um consenso sobre se aquilo é ou não é uma vida humana. É claro que os cientistas mais sérios e as pesquisas têm cada vez levado mais a mostrar que aquilo, sem dúvida, é uma vida humana. Mas veja, vamos partir do princípio que a comunidade científica ainda não tem um consenso. Se a comunidade científica não tem um consenso, o aborto ele tem 50% de probabilidade de ser um homicídio. E como em sã consciência, nós podemos ser favoráveis a algo que corre o risco de ser 50% um assassinato? Como nós vamos liberar algo que pode, em 50% de chances, estar sendo um assassinato, um homicídio? Não um homicídio comum, mas um homicídio triplamente qualificado, em que a vítima não tem chance de se defender, uma vítima totalmente indefesa. Então, meus irmãos, eu convido vocês que não são cristãos, que não são católicos, apelem para a razão e vejam o aborto como uma grande afronta à vida humana. Você que é católico, você que é cristão e tem militado a favor do aborto, reveja seus conceitos. É uma vida humana que merece todo o respeito
e toda defesa. A igreja nunca vai mudar e nós nunca podemos nos calar. A igreja sempre será contrária ao aborto. Meu irmão, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos acompanhe neste canal, se inscreva. Deixe aí também no seu comentário qual pergunta você deseja que o Catolicando te responda. Deixe aí nos comentários e, à medida do possível, nós vamos respondendo vocês. Salve Maria Imaculada!